Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé desde dónde me estáis viendo vosotros. Yo no sé qué hora es em vuestros preciosos países en este exacto momento. Bom, galera, a dica hoje aqui no espanhol com Rômulo é com relação a uma dúvida muito frequente de pessoas que perguntam: espanhol ou castelhano? Qual é o correto? Não é? São dois idiomas diferentes? Não é? Então eu já te adianto que não. E também te adianto que o vídeo de hoje ele passa longe de ser um vídeo que fale de história. Tá? Já tem muitos canais que falam a diferença entre espanhol e castelhano, mas voltados à história, não é? Claro que nós temos outros sites, outros canais, perdão, outros canais que também falam sobre espanhol ou castelhano. Mas como eu não sou formado em história, não é? Eu posso dar o meu pitaco sendo um amante da história e um admirador da história, não é? Então, aqui eu vou dar só um temperinho, tá? Para que vocês possam entender e jamais se equivocarem quando alguém de repente perguntar: "Hablas castelhano? Hablas espanhol?", tá? Então, galera, um conselho que eu deixo aqui rapidinho: seja o idioma que for, tá? Que você estiver aprendendo, devore a história e a cultura desses povos. Por que eu digo desses povos? Porque o espanhol é falado por 21 países oficialmente. O árabe por não sei quantos. O francês não é falado só na França, não é? O inglês não é só nos Estados Unidos, tá? Nós temos vários outros países que falam esses idiomas. Então, se você está aprendendo qualquer idioma, o melhor caminho é a cultura, o conhecimento, a curiosidade e a história, tá? Então a história vai explicar o porquê deste castelhano. Castelhano. Já vou te adiantando que é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Eu hablo espanhol, tu hablas espanhol, eu estudio espanhol, tu estudias espanhol. Agora, de repente, você pode ouvir: hablas castelhano? Agora vamos entender por que disso. E volto a dizer, não é uma aula de história, tá? É apenas para encorpar os seus estudos no idioma espanhol, tá? Século XIII, 1200, tá? Teve um rei, que eu já citei o nome dele aqui, o Afonso X, o sábio, não é? Por que eu digo que eu já citei? Porque teria sido Afonso X o responsável pela criação da popular tapa espanhola, tá? Tapa espanhola, para quem não sabe, é um tipo de porção muito popular na Espanha e teria sido este rei o criador das tapas, tá? Então, Afonso X, lá em 1200, ele disse que o dialeto oficial de Toledo, que era o epicentro do reino dele, tá? Fosse o dialeto de Toledo castelhano, el castelhano, tá? El castelhano. Então, daí, em 1200, falava-se castelhano em Toledo. Depois, em 1492, uma data importante, é importante para quem fala espanhol, tá? Aconteceu o casamento de dois reis. A rainha de Castela, que o nome era Castilha, daí vem castilhano, tá? Castilhano, que depois virou castelhano. A Isabel I casa-se com o Fernando II de Aragão, de Aragón. Então, los reyes católicos, não é? Esse casamento deu a marca de os reis católicos, los reyes católicos. Isabel I de Castilla se casa con Fernando II de Aragón, volviéndose entonces la pareja
los reyes católicos. Inclusive os responsáveis pela expulsão, não é, dos mouros, não é, dos árabes que dominaram a Espanha por 700 anos ou mais. Tá? Então é um fato histórico apenas. Mas qual é o foco? O foco é que os reis católicos, os reyes católicos, Isabel I de Castilha e Fernando II de Aragão se unem e eles oficializam como idioma daquele país, tá? O castelhano. El castelhano. Agora, o que aconteceu em 1492? Exatamente. Parabéns, não é? Cristóvão Colombo chega à América, não é? Falando que idioma? Castelhano, porque era o idioma oficializado pelos reis católicos. Então, galera, fosse a conquista do Peru, a conquista do México, a chegada dos espanhóis pelo Rio da Prata, enfim, quando os espanhóis chegaram à América, tá, eles chegaram falando castelhano. Então popularizou-se, tá, o castelhano. Daí o nome de muitas praias, né, no litoral brasileiro, Praia dos Castelhanos, alguns bairros, bairro dos Castelhanos, não é? E assim por diante. Entenderam agora por que é a mesma coisa? Depois disso, o nome do idioma mudou para Espanhol Áureo. Espanhol Áurico, perdão, Espanhol Áurico, que é o espanhol áureo, tá? Ou seja, o século de ouro, tá? El siglo de oro, tá? Então, eu já ouvi, particularmente eu já ouvi em Buenos Aires, alguém me elogiando, falando, no, Rómulo, bueno, ¿cómo hablas bien el castellano? Tá? Ou como eles falam, como hablas bien el castellano? Porque se escreve com ed, né? Tem vídeo aqui no canal explicando qual é a pronúncia correta dessa letra, la ed, tá? Que esteve no alfabeto espanhol muitos anos e agora já não pertence ao alfabeto espanhol, porém está presente em muitas palavras do vernáculo espanhol, tá? E eu já escutei. Hablas muy bien el castellano, Rómulo. Castellano. Castelhano, tá? Então, se te perguntarem, hablas espanhol? Resposta, sim, por supuesto. Se alguém de repente falar, hablas castellano? Resposta, sim, por supuesto. Porém, se te perguntarem, qual idioma você estuda? Espanhol. E a prova viva é, quando você compra um telefone novo, um computador novo, uma televisão nova, ou até mesmo vai fazer uma procura em algum tradutor da internet, percebam, existem o nome dos idiomas, de A a Z. Não tem castelhano, tem espanhol. Então o nome do idioma é espanhol. Agora, ele já se chamou castelhano, do reino de Castela, não é? Nós temos até hoje na Espanha uma região chamada Castilla-La Mancha e Castilla e León. Castilla-La Mancha, Castilla e León, tá? Então, que é o reino de Castela. É uma coisa cultural, cultural. Tanto que entre nativos, tá? Um espanhol falando com outro espanhol, um argentino falando com outro argentino e assim por diante. Dois nativos. Se alguma coisa não ficou clara, a maneira de falar, deixa eu te explicar então corretamente para que não fique nenhuma dúvida. Eles falam dessa forma. Bueno, entonces te voy a explicar en buen castellano. Ou seja, em bom castelhano. Daí vem esta origem, castelhano, 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 que você pode muito bem, por causa desse LL, tem pelo menos 5 sons, e aí você vai escolher qual som você prefere. Castelhano com som de LH, castellano com som de DJ, castellano com som de I, castellano com som de X, que é como falam na região rioplatense, Argentina e Uruguai, e castellano também, esse som de J mais arrastado, tá?
Aí é com vocês. Aí é com vocês porque é uma questão de regionalismo e não de certo e errado. Ah, mas está certo e errado espanhol ou castelhano? Não, é apenas a origem. Vocês querem um exemplo? Nós que falamos português fomos durante anos colônia de Portugal. E quando nós nos referimos a Portugal, nós falamos alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, da cultura lusitana. Falamos isso, não é? Por exemplo, existe uma raça de cavalo, que é o cavalo português. Vocês não falam cavalo português, falam cavalo lusitano, não é? Um cavalo lindo, por sinal. Tá? A cultura portuguesa, a cultura lusitana, não é? Se eu falar, de repente, sobre a fala do português, eu falo da lusofonia, não é? Lusófono, o país que fala português seria lusófono, não é? Então, galera, seria a mesma coisa. Lusitano e português. É nada mais é do que uma coisa arcaica, porque em Portugal eles não falam lusitano, eles falam português. Agora, aquela região já se chamou Lusitânia, não é? Então, é mais uma dica para que você entenda e jamais corrija. Ah, não é castelhano, é espanhol. Não, não façam isso nunca, tá? Se alguém falar, hablas espanhol? Sí. Hablas castelhano? Sí, por supuesto. Lo mismo dá, vale? Ah, professor, mas eu já ouvi, eu já li em sites castelhano, basco, catalão e assim por diante. Então existe esse idioma. Não. Aí é uma questão de que na Espanha nós temos regiões que falam distintos dialetos, dialetos diferentes, que eu chamo até de idiomas, tá? Você até ofende os espanhóis e fala assim que é um dialeto. São idiomas. Todos entendem espanhol. Todos entendem espanhol, que é exatamente o que é ensinado nos colégios e nas escolas, nas faculdades da Espanha inteira. Agora, na região da Galícia fala-se o galego, el gallego. Na região da Catalunha se fala el catalá, o catalão. Na região dos Países Bascos se fala o Euskália, que é exatamente o basco, não é? E assim por diante, aragonês, murciano. Então, assim, a Espanha ela é dividida em sotaques que viraram idioma, porém todos entendem o espanhol. Aí, nesse caso, sim. Quando fala castelhano, está falando que é o espanhol de Madrid, tá? Que já foi castelhano. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, como eu gostei desse vídeo. Não deixem de clicar aqui para se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like neste e em todos os vídeos do Espanhol com Rómulo, compartilhar com os seus amigos e deixar os seus comentários aqui ou sugestões de repente, algum tema que você queira que eu aborde, eu assim o farei com muito amor ao idioma espanhol y respeto a todos vocês. Muchísimas gracias por todo. No se olvide nunca de que yo soy Rómulo, tu profesor de español o tu profesor de castellano. Hasta siempre.